Nós vamos continuar a nossa exposição, estamos indo para a parte final, que é exatamente a parte de aplicação. Então nós vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 até o 16. Eu vou ler, os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Efésios capítulo 4, versículos 1 até o 16. Antes, porém, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Oremos. Poderoso Deus, nós estamos alegres, ó Deus, porque temos essa liberdade de adorar-te, bendizer-te com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. E nesse instante, ó Pai querido, em que nós estamos dispostos com os nossos corações e atenções inteiramente voltadas, ó Deus, para a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha a falar profundamente aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha moldar as nossas vidas pelo poder das palavras de vida eterna. Que possamos ser edificados pelo Senhor. É o que te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 16, nos diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar, pode grifar essa palavra, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pode grifar essa palavra, edificação. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, pode grifar essa também, em tudo, naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, que seria uma parte insignificante e que nós não conseguimos ver nem perceber, mas que é importante. Tem um problema no joelho que você vai saber do que eu estou falando. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Os 3 primeiros capítulos dessa epístola lidam com a doutrina e com as nossas riquezas encontradas unicamente em Cristo Jesus. Os 3 últimos capítulos vão explanar acerca do nosso dever, das nossas responsabilidades, o que temos de fazer diante ou em face dessas riquezas de Cristo. E a palavra-chave nesses 3 últimos capítulos é andar. Movimento, andar. Nós precisamos nos movimentar. Claro que alguns têm dificuldade de locomoção com o andar, mas às vezes é uma figura de linguagem, mas é o deslocamento, andar.
Deus deseja que vivamos para a sua glória. A ênfase da antiga aliança, deixa eu ver se eu consigo. A ênfase da antiga aliança, ou do Antigo Testamento, era: se vocês me obedecerem, eu os abençoarei. Se vocês me obedecerem, eu os abençoarei. Na nova aliança, em Cristo Jesus, nos méritos deles, Deus nos diz: eu já os tenho abençoado. Agora, em resposta ao amor e à graça, me obedeçam. É diferente. A dinâmica é diferente. Então, do versículo 1 até o 16 que nós vamos tratar hoje, é andar em unidade. Em face das maravilhosas doutrinas e da graça de Deus, nós precisamos andar em unidade. Dos versículos 17 do capítulo 4 até o 17 do capítulo 5, andar em pureza. Paulo vai falar sobre a pureza da igreja. Do versículo 18 do capítulo 5 até o versículo 9 do capítulo 6, andar em harmonia. Há uma ênfase novamente na unidade. E por fim, capítulo 6, versículos 10 a 24, andar em vitória. Nós estamos no embate espiritual. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Andar de modo digno representa viver do jeito que Deus vive. É isso que significa andar de modo digno, coerente com o chamado, com o evangelho que nos tem sido exposto. É andar do jeito que Deus vive. A expressão digno traz a ideia de balança, equilíbrio entre crenças e práticas. E nós sabemos que um dos maiores problemas da igreja é o desequilíbrio entre o que se professa e aquilo que se pratica. Há uma inconsistência. O cristão que mente, o cristão que faz de tudo para se dar bem, o cristão que no trabalho passa por cima dos outros, que não respeita as autoridades e daí por diante. Que na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Às vezes na igreja é a mesma coisa que lá fora. E aí começa a dar problemas na unidade do corpo de Cristo. A vida digna passa pela unidade da igreja militante. Eu não estou falando da igreja triunfante, aquela que já está com o Senhor e aqueles nomes arrolados com o Senhor, mas estou falando da igreja física. Esse texto, sobretudo, fala da necessidade de estarmos vinculados a uma igreja, a um povo. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe cristianismo isolado. Não existe. Então, andar digno na unidade. Então, Paulo, daqui em diante, passa do que Deus fez por nós, para aquilo que devemos e precisamos fazer para Ele. Parte prática. E nós vamos extrair algumas lições da unidade da igreja. São 3, como um bom presbiteriano, né? A primeira lição é: a unidade é algo concedido por Deus. A unidade não é algo promovido pela liderança de uma igreja local, pelo conselho, pela grande estratégia da liderança da igreja para crescimento. A unidade não é promovida por isso. Isso está do versículos 1 até o 3. Ele, aí no primeiro, exorta que aqueles irmãos andem de forma coerente com o chamado, com o evangelho. E daí com toda mansidão, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suporte em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar. Ou seja, a unidade já foi dada. A unidade é algo que é gerado por Deus. É Deus quem converte os crentes, é Deus quem insere esses crentes na sua igreja. E a igreja tem esse caráter orgânico. E esse caráter orgânico não é imposto por força exterior. A igreja não é formada do jeito que nós queremos que ela se forme, mas a igreja é formada do jeito que Deus quer que ela se forme. As pessoas vão se achegando, as pessoas vão se convertendo com as suas manias, com os seus jeitos, e vão chegando e se agregando a essa grande família que é a igreja do Senhor. A grande missão que nós temos, nós que já estamos inseridos neste corpo vivo, é preservar a unidade. É aí que está o pulo do gato, a nossa responsabilidade. A unidade será preservada, o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 2,
Primeiro, será preservada pela postura humilde dos seus membros. Para os romanos, a humildade, o povo romano, a humildade era sinal de fraqueza. Humildade não era virtude, era fraqueza, era uma debilidade. E em Cristo a humildade se tornou uma virtude muito apreciada pelo Senhor. Cristo apresentou-se como alguém manso e humilde de espírito, de coração. A primeira bem-aventurança no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, é ser humilde de espírito. É o que Cristo salienta ali. A humildade cristã nos conduz a ter consciência de quem nós realmente somos. Ou seja, nós somos pó. Nós somos tão pecadores quanto os nossos irmãos. Uma igreja revestida de humildade, ela vai se desarmar dos julgamentos. Uma igreja revestida de humildade vai ter condições de vivenciar no seu dia a dia o amor de Cristo. Agora, uma igreja tomada de altivez e soberba está muito distante daquilo que Deus quer. E isso prejudica a nossa unidade. Humildade, irmãos, é enxergar as nossas vidas em contraste com a pessoa de Cristo. E não em contraste com o irmão que, digamos, é mais pecador do que nós. Humildade é enxergar a nossa vida em contraste com a santidade e a pessoa de Cristo. Reconhecer a nossa completa dependência dele. Um segundo elemento que Paulo coloca aí é que a unidade será preservada pela postura mansa e humilde dos membros do corpo de Cristo. A palavra manso, é interessante quando nós analisamos essas palavras no grego. A palavra manso, eu não vou falar como é que é ela no grego, mas o significado para nós. A palavra manso significa um animal adestrado. Às vezes um Rottweiler, às vezes um cachorro muito assim forte, mas que é adestrado. Ele não vai atacar. Então, manso significa, é a mesma coisa que um animal adestrado, ou seja, uma força que está sob controle. Uma pessoa mansa controla o seu temperamento, ainda que seja explosivo, controla os seus impulsos, a sua língua e os seus desejos. Isso é uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa é alguém que não vai insistir ou reivindicar os seus direitos diante de uma demanda, especialmente na igreja. Uma pessoa mansa não é alguém que vai dar uma carteirada de autoridade. Eu que mando aqui, eu que sou o presidente disso, eu que faço aquilo outro. Não, pessoa mansa não tem esse tipo de postura. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre aquela situação do litígio entre os irmãos que estavam ocorrendo nos tribunais daquele tempo em Corinto. Irmãos da igreja que estavam processando uns aos outros por dívidas ou por demandas familiares, enfim. E Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 6, versículo 7, é preferível que se sofra o dano do que expor o evangelho à vergonha. Essa é uma postura mansa, que às vezes abre mão dos seus direitos por causa do evangelho. Isso está acompanhado da paciência. A unidade é preservada com o suporte de amor. Nós não podemos deixar de falar disso aqui. Versículo 2. Suportar significa realmente servir de amparo. Quando eu perceber que aquele irmão está por cair, ou aquele irmão caiu, eu devo ser um suporte, eu devo ter iniciativa para levantar o meu irmão. E às vezes nós vamos trilhando a nossa vida cristã e ficamos tão desatentos às coisas. Eu falo isso porque, como bons presbiterianos, nós marcamos o lugar na igreja. Às vezes até no púlpito marca o lugar também. Tem poucas cadeiras, mas marca. É aquele lugar. E naturalmente tem pessoas aí que são seus vizinhos de igreja por muitos anos. Tem pessoas aí que vão passar muitos anos ao seu lado. E já percebeu que às vezes aquele irmão falta e a gente nem dá falta do irmão? Não está nem aí para o irmão. Então, o suporte em amor é atentar para o nosso irmão. Às vezes aquele irmão faltou no culto de domingo, não porque ele é displicente ou porque gosta do Faustão. E quem é que gosta do Faustão? Que eu não sei como é que ele está no ar ainda. Os mesmos trejeitos, as mesmas coisas, mas não é por isso. O irmão não veio
talvez por uma provação muito grande que ele está passando. E talvez se você que está aí há 5, 10, 15 anos ao lado desse irmão, tivesse ligado para ele, teria aberto o caminho para o pastor chegar lá e visitar. Ou você mesmo ir lá visitar. Orar com o seu irmão. Então o suporte é servir de amparo, e esse servir de amparo não deve ser um dever amargo, mas deve ser feito com amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Ser clemente para com as fraquezas dos nossos irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos deixar de amar os nossos irmãos por causa das faltas deles. Meus irmãos, eu fico impressionado como Deus é perfeito. Normalmente um pai e uma mãe que estão em são juízo, por mais que o filho seja um contraventor, por mais que o filho pise na bola, qual filho que nunca desobedeceu? Mas um pai sensato nunca vai virar para o seu filho e dizer: eu te odeio, porque você fez isso. Porque é filho. E os nossos relacionamentos na igreja, eu falei isso domingo passado, estão muito além dessa contingência temporal que nós vivemos. Nós vamos viver a eternidade juntos. Não é possível reverter a questão de ser irmão de alguém que nasceu com você na mesma família. Você não pode mudar sua mãe, você não pode mudar de pai ou mudar de mãe, ou mudar de irmão. Não pode. Mas quando você morrer, acabou. O sangue parou de correr, acabou. Mas a ligação que nós temos na igreja vai transcender a nossa vida temporal. Serão nossos fraternos eternidade afora. Eternidade afora. Eu não devo deixar de amar os meus irmãos pelas faltas e os pecados que eles cometem. É isso que Paulo está falando aqui no suporte em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Mas além da unidade da igreja ser algo promovido por Deus, a nós cabe apenas a preservação. Uma segunda lição é unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Versículos 4 até o versículo 11. Vamos falar sobre isso, essa diversidade. Há uma filosofia e um discurso perigoso nos nossos dias. Nós não estamos interessados em doutrina, nós estamos interessados em amor. Devemos amar, e amar significa aceitar as pessoas como são. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é uma tolerância cega. Eu achei interessante, eu estava vendo um pastor num debate esses dias com um homossexual, e ele falou para o homossexual: eu tenho muita consideração por você, mas eu não aprovo o que você faz. A pessoa, o ser humano, é digno de respeito, tem que trabalhar, tem que ter o seu lugar na sociedade, tem que ser respeitado, não tem que sofrer violência, mas a sua conduta está errada, e se isso virar moda, a sociedade vai ao caos. Ao caos. Então a sua conduta está errada, mas eu tenho que lhe amar como ser humano. E às vezes nós temos dificuldade de separar isso. O amor não significa tolerar os erros, aceitar os erros e os absurdos. O amor tem regras, normas e leis. Jesus resumiu os 10 mandamentos com 2 apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Lei, a lei do amor. Paulo não vai falar de unidade dissociada da verdade. Nunca ele vai falar sobre isso. A unidade fundamenta-se, como ele fala aqui no texto, versículo 4, na Trindade. Um só Espírito, um só Senhor, que é Cristo, um só Deus e Pai de todos. Ele fala: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. São atributos e privilégios que apontam para a unidade da igreja. Essa diversidade. Dos versículos 7 até o 11, o apóstolo Paulo passa do que temos em comum para aquilo que nos difere. Nós temos em comum o mesmo Deus,
a mesma fé, a mesma confissão de fé, mas existem questões que nos tornam diferentes, distintos no corpo de Cristo no que diz respeito às nossas funções. E eu vou usar a palavra dom aqui, o que Paulo está usando no texto, não no tom pejorativo de línguas, de profecias, que isso para mim não é dom, isso é uma perversão dos dons, tá? Não é aqueles dons extraordinários dos apóstolos ou do tempo apostólico. Quando eu falar dom, eu estou falando de funções, de habilidades dentro do corpo de Cristo. E Paulo chega aqui nessa conclusão, que ele fala de, versículo 16, pelo auxílio de toda junta, ou seja, algo que está escondido, mas que se estiver prejudicado, vai ser um transtorno muito grande. A minha mãe esses dias está lidando com um problema no joelho, que ela não consegue dobrar o joelho, ela não consegue andar, ela não consegue sentar, é dor 24 horas, eu estou quase mudando o nome dela para Maria das Dores, reclama muito de dor, e fisioterapia aqui, fisioterapia ali, por causa das articulações, por causa da junta. Nós não conseguimos enxergar, mas ela está lá, e tem a sua função, e é importante. Então, quando eu estou falando de dons, eu estou falando disso, eu estou falando de funções para que o corpo funcione, o corpo de Cristo tenha saúde nesse mundo. Então, Paulo vai falar aqui que essas habilidades são concedidas por Deus para que os cristãos o sirvam e também sirvam a igreja. Por isso que não existe cristianismo sem igreja. E pensemos nos dons dentro do corpo vivo de Cristo. No corpo, cada membro tem uma função que vai beneficiar o todo. As unhas têm função, os cabelos têm função, tudo tem função. E não é meramente estético. É função dentro do corpo, para que ele funcione bem. Cristo nos tirou do cativeiro satânico para o seu reino de luz, a fim de expressarmos suas excelsitudes e a sua glória como igreja de Cristo. Eu vou falar aqui brevemente sobre esses dons que Paulo aborda aqui. Primeiro, o dom do apostolado. Nós temos que deixar claro que esse dom cessou após a era apostólica. Hoje não existem mais apóstolos, estou falando nos moldes bíblicos. Isso não existe mais. O sujeito pode dizer que é um apóstolo, mas nos moldes bíblicos isso não existe mais. Esse dom cessou. Por algumas razões muito simples, irmãos. Quem quiser aprofundar, é só ler o livro do reverendo Nicodemos, Apóstolos, que lá tem explicações bem detalhadas sobre isso. Mas para que não passe batido, por razões simples, sobre as credenciais para o apostolado. Para ser apóstolo era preciso conhecer a Cristo pessoalmente. Eu acredito que esses apóstolos dos nossos dias não têm um conhecimento pessoal de Jesus. Jesus não vai no quarto deles conversar com eles. Segundo, é preciso ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ter visto Cristo ressurreto. Certamente eles não viram isso também. E o ministério deve ser autenticado por sucessivos milagres. Os apóstolos, até mesmo as roupas que eles vestiam, curavam. Há muitas curas nos nossos dias que são questionáveis. Esses movimentos de cura e libertação são altamente questionáveis. Eu já até compartilhei aqui com os irmãos que um dos pastores da nossa igreja, reverendo Josafá Vasconcelos, num simpósio para pastores e líderes, confessou com lágrimas que no tempo em que, vou falar de nós para não falar dos outros, em que eram realizadas aquelas cruzadas da Vinde, no final da década de 80 e 90, que tinha cura, aquela coisa arada toda, ele confessou com lágrimas que teve organizadores que contrataram pessoas para dizer que foram curadas. Eu estou falando de meio presbiteriano. Então, muito disso é questionável. Deus pode curar? Pode. Tem curado? Tem. Ele é poderoso, Ele é soberano. E eu já vi Ele fazer isso. Mas não por meio de uma figura, de uma pessoa que é o curandeiro. Não. Isso foi na era apostólica. Isso acabou. Paulo vai falar sobre os profetas. Profetas, no sentido bíblico, não são pessoas que têm previsão do futuro.
Há um equívoco nos nossos dias que o profeta é alguém que vê o que está oculto e prevê o futuro. Isso não é profeta nos moldes bíblicos. O profeta nos moldes bíblicos era uma pessoa que estava imbuída da mensagem do Espírito Santo. Era alguém que tinha uma mensagem de Deus para o seu povo. Essa é a figura do profeta. E hoje há uma banalização em torno disso. O profeta é um vidente. Às vezes a gente pergunta, isso aqui é uma igreja ou é outra coisa? Profeta no sentido bíblico era uma pessoa cheia do Espírito Santo para entregar a mensagem revelacional de Deus. Mensagens de revelação. Meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia, o cânon bíblico está fechado. Está fechado. Se domingo que vem eu subir nessa tribuna e disser para os irmãos que Deus me deu uma revelação extra-bíblica, os irmãos podem me internar no sanatório. Enlouqueci. Porque o cânon está fechado, a revelação de Deus está totalmente escrita. Nós temos apenas que examinar a Bíblia. A Bíblia fala sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, sobre as nossas vidas. Aqui nós temos tudo o que é necessário para uma vida cristã, que glorifique a Deus e exalte o nome de Deus. Não há necessidade dessas revelações extra-bíblicas. Hoje, não há mais profetas. Hoje, o dom de profecia, e é o que nós usamos na igreja presbiteriana, em relação aos nossos seminários, os nossos seminários são chamados carinhosamente de casa de profetas. Hoje não temos mais profetas. Mas quando há uma exposição fiel das Escrituras, nós temos um profeta. Se o pastor foi fiel ao texto, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Evangelistas que aparecem no texto eram missionários itinerantes. Em algum sentido, todos nós também somos evangelistas. Pastores e mestres. É um ofício com dupla função que Paulo está falando aqui. Pastor é aquele que alimenta, cuida, protege, vigia, consola o seu rebanho por meio das Escrituras, da Bíblia. E não com seus achismos, mas é o com que a Bíblia fala. Percebam, irmãos, que esses 4 dons que Paulo fala aqui, estão diretamente vinculados à Bíblia. Todos eles. A pessoa para ser um apóstolo tinha que ter conhecimento bíblico. Os profetas também tinham que ter conhecimento bíblico, conhecimento de Deus. Os evangelistas, para falarem de Deus, têm que conhecer o Evangelho. E um pastor que é analfabeto bíblico é uma confusão sem tamanho. Um mestre de Bíblia sem conhecer a Bíblia. Então todos esses dons estão vinculados às Escrituras. O fato, irmãos, é que Deus tem chamado cada um de nós para que possamos integrar esse corpo vivo de Cristo com a sua diversidade de funções, de talentos, de habilidades. Você tem talentos e dons necessários para a funcionalidade dessa igreja. E quando um membro do corpo está omisso, sobrecarrega os demais. Se uma perna não está legal, eu não estou conseguindo pisar bem com ela, eu vou sobrecarregar a outra. Daí eu vou sobrecarregar a minha coluna. E aí o corpo começa a ter problemas. Então todos os membros têm função e são importantes na igreja do Senhor. Na unidade, há abundância de diversidade. Um grande técnico, não sei de que tipo de modalidade, certa feita ele falou da dificuldade de compor um time bom para competir. E ele falou que é muito fácil achar bons atletas. É muito fácil encontrar bons atletas. O difícil é fazer com que esses atletas joguem num time, em equipe. É isso que é difícil. E na igreja temos pessoas que têm dons, talentos, habilidades extraordinárias. Mas é necessário trabalhar como corpo de Cristo. Mas além da unidade concedida por Deus, e a unidade na diversidade, a última lição, e aqui eu quero finalizar, é
edificação na unidade. Versículos 12 até o versículo 16, o finalzinho do texto que lemos. Os dons existem com o objetivo de proporcionar crescimento e amadurecimento na fé aos membros do corpo de Cristo. Não é para ser usado para o meu bel prazer, para o meu envaidecimento, mas deve ser usado para aperfeiçoamento. Versículo 12 fala de aperfeiçoamento. Essa palavra não vai aparecer em nenhum outro lugar do Novo Testamento, só aqui, no versículo 12 de Efésios 4. E significa consertar redes ou reparar ossos quebrados. Aperfeiçoamento, consertar redes e reparar ossos quebrados. Na política, promover acordo entre dois lados que estão brigando. Então, para aperfeiçoamento. Cristo deve ser o referencial, que é o que ele fala aí no versículo 12. Nós devemos imitar ao Senhor em todo o tempo na igreja. O versículo 14, ele fala da estabilidade espiritual. Muitas pessoas às vezes cansam da sua vida cristã, como a têm levado, estão insatisfeitas, e daí estão instáveis na sua vida cristã. O apóstolo Paulo fala que nós devemos estar unidos nesse corpo de Cristo para edificação, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Jesus outra vez disse que nós precisávamos ser como crianças, se quiséssemos herdar o reino de Deus. E agora o apóstolo Paulo diz para que não sejamos como meninos. Parecem situações antagônicas, mas não. Quando Jesus diz para que nós sejamos como crianças, é para que sejamos como crianças na sua inocência, na sua pureza, na sua dependência dos pais. Elas precisam dos pais para praticamente tudo. Mesmo as crianças espertas dos nossos dias, que sabem mais, muitas vezes, do que os pais. Mas elas precisam dos pais para que possam crescer e se desenvolver. Mas quando ele fala que nós não devemos ser como meninos, no sentido de instabilidade. A criança fica entusiasmada fácil. E com coisa boa e com coisa ruim. Qual o pai que nunca teve de dar uma limpeza na boca do filho? Seja por uma música de funk, né, que aquilo não é música, mas vamos colocar um funk baixo, seja por uma música do verão aí qualquer, e a criança fica cantando aquilo, você não, mas não pode cantar isso. A criança fica empolgada facilmente com tudo. Eu estava conversando com um parente esses dias, ele tem uma enteada, e tem criado ela, morado com a mãe dela e tudo, e são casados, e a dificuldade com o pai da enteada, né? Ele ensina o cristianismo, ensina a Bíblia, trabalha, mas quando a filha vai para a casa do pai, estraga tudo em questão de minutos, de dias, poucos dias. E desta feita, a menina não queria voltar para casa, porque o pai estava fazendo todos os desejos dela, tudo que ela queria comer, tudo que ela queria fazer, todas as diversões. O que Paulo está falando é isso aqui. Nós devemos realmente nos apegar à unidade da igreja, ser edificados com aquela questão muitas vezes do nosso desejo não ser satisfeito em muitas situações, para que amadureçamos na fé, para que cresçamos. Se um pai ou uma mãe quer estragar o seu filho ou sua filha, dê tudo o que ela pede, dê tudo o que ele pede. Nunca diga não. Você vai estragar o seu filho, porque um dia ele vai ter que aprender a ouvir não. Um dia ele vai ter que aprender a lidar com os fracassos e com as frustrações da vida. Por que às vezes o adolescente chama a atenção? Porque é intenso também. Descobertas e mais descobertas, e amam intensamente. Tem aquelas paixões da adolescência. Mas por que alguns adolescentes às vezes cometem um suicídio? Porque têm tudo o que querem. Tudo o que querem. Tudo o que pedem, tudo o que desejam. E quando levam fora, não conseguem lidar com isso. Aí tiram a própria vida. Quem nunca levou um fora? Estou falando dos meninos, que as mulheres são mais tranquilas nesse sentido.
Mas os homens, quem nunca levou um fora? Então, o apóstolo Paulo está dizendo para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, após qualquer doutrina nova que surja, qualquer coisa espetacular que surja, que esteja além do que Deus estabeleceu na sua palavra. E quando nós somos levados por esses ventos de doutrina, nós não temos estabilidade espiritual, não temos. É uma vida cristã que tem quedas e vários problemas. Meus irmãos, as novidades do mercado religioso dos nossos dias, e tupiniquim do Brasil, são como goma de mascar. No começo é doce, né? Mas daqui a pouco é uma borracha na boca sem gosto nenhum. É isso que o mercado religioso tem a nos oferecer. Um doce agressivo, mas que logo passa. E depois aquele chiclete serve para ser jogado fora da boca. Seguindo a verdade em amor, ele vai falar no versículo 15. A verdade sem amor é brutalidade, legalismo. Mas o amor sem verdade é hipocrisia. Então há uma conexão direta entre amor e verdade. E eu finalizo aqui no versículo 6, quando Paulo fala da cooperação. Cada membro do corpo de Cristo, não importa quão insignificante pareça ser. Porque nenhum membro do corpo de Cristo é insignificante. Mas cada membro tem a sua função. O cristão isolado não pode servir aos outros, nem ser abençoado com o trabalho dos outros. Por isso que não existe cristianismo sem igreja. Jesus passou a maior parte do seu ministério trabalhando. Ele exerceu a função de carpinteiro pelo menos, irmãos, pelo menos 18 anos. 18 anos. Porque a criança com 12 anos já estava ajudando. Ele exerceu a função de carpinteiro pelo menos 18 anos. Glorificando a Deus com o que fazia e servindo as pessoas ao lado de seu pai adotivo, José. Nos últimos 3 anos de sua vida, Cristo pregou, ensinou, curou, alimentou, evangelizou, liderou, dentre tantas outras atividades, ao ponto de estar exausto. Exausto. Ao ponto de ele estar num barco, em uma tempestade, o barco sendo jogado de um lado para o outro, ele dormindo. Exausto, esgotado. Veja que depois desse ministério terreno, ele morreu na cruz por nossos pecados, ele foi sepultado, ressuscitou dos mortos, passou aqueles 40 dias pregando aos discípulos, mais algumas verdades sobre o reino. O doutor Lucas não fala quais eram essas verdades, ele não escreve sobre os ensinos de Jesus após a ressurreição, ascendeu aos céus, de onde governa e ainda está realizando a sua obra. Ainda. Não existe cristianismo parado. Não existe cristianismo de domingo. O cristianismo está muito além disso. Não existe um envolvimento na igreja que eu venha só na escola dominical, ouço o estudo, ouço o sermão. Não, o cristianismo nos compele. Eu fico impressionado na nossa igreja, porque as pessoas chegam, quem visita pensa assim, puxa, a igreja está limpinha, está tudo organizado, tudo no lugar, não precisa de ninguém. Mas a pessoa que chega na segunda igreja e quer trabalhar, ela acha trabalho. E tem carência de trabalho. Às vezes tem pessoas que passam na igreja 20, 30, 40, 50 anos, não se mobilizam. Às vezes a pessoa chegou, tem 5 anos, já é um professor de escola dominical, já evangeliza, já se envolveu com coral, já se envolveu com cânticos, já se envolveu com sociedade interna, já é presidente de sociedade interna. Nós não somos chamados, irmãos, à inércia. Nós somos chamados ao envolvimento no corpo de Cristo, na obra de Deus, imitando, obviamente, o nosso Senhor. Eu quero concluir essa mensagem sobre o andar em unidade. Pode passar aí, Rodrigo, é o último slide. Essa noite eu falei sobre a unidade da igreja.
E algumas lições: a unidade é algo concedido por Deus, temos apenas de preservá-la. Unidade na diversidade e a edificação na unidade. Crescimento espiritual, amadurecimento espiritual se dá na unidade do corpo de Cristo. E algumas perguntas que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão, para concluirmos essa mensagem. Para o que Deus tem me chamado? O que eu tenho que exercer no corpo de Cristo? Qual é a minha função? O que eu sou no corpo de Cristo? Eu sei disso. Irmãos, eu confesso que eu tinha 16 anos quando eu fui convertido. E aos 19 anos eu estava no seminário. Quando eu sentei na cadeira do seminário, eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? Mas como que eu vim parar aqui? Fiquei pensando, como que isso aconteceu? Depois que eu concluí o seminário, eu pensei: e agora? O que vai ser agora? Quando Deus nos chama e nós nos dispomos, Deus vai nos compelir a trabalhar na sua obra. Não precisa ser um pastor, um missionário que vá no Oriente Médio, ou coisa dessa natureza. Mas eu estou envolvido com a igreja do Senhor, porque eu sou a igreja do Senhor. O que Deus tem chamado para fazer? Que necessidades você está percebendo na nossa igreja? Do que a igreja está precisando para o seu trabalho? Existe algo que eu faça pelos outros que muito me alegra, que traz alegria para o meu coração, contentamento? Quais oportunidades Deus já lhe deu para servir? Os chamados de Deus para que você possa servir? Em que as pessoas tementes a Deus te elogiam? Puxa, fulano, você faz isso muito bem. Saiba que muitos dos nossos talentos, habilidades não são descobertos por nós mesmos, mas são pessoas que estão ao nosso lado que falam. Você tem um coração caridoso, você sabe lidar com os enfermos, você é uma pessoa que tem habilidade para visitar, para conversar, para interagir. Você é uma pessoa que tem habilidade com trabalhos manuais, você pode servir a igreja dessa forma. Quais atos de serviço lhe dão um maior senso de alegria e satisfação? A igreja não é um lugar para sermos servidos. A igreja é um lugar para que nós sirvamos aos nossos irmãos. Que Deus possa essa noite nos ajudar a abandonar a filosofia consumista dos nossos dias. Meus desejos acima dos outros, eu procuro uma igreja assim, assim, assim. Eu não procuro uma igreja para atender os meus desejos e os meus anseios. Eu estou na igreja para servir ao Senhor e servir a sua igreja. A igreja com todos os seus defeitos, com todas as suas mazelas. Eu estou na igreja para que eu não tenha relacionamentos superficiais, artificiais. Mas eu estou na igreja para fazer amigos mais chegados do que irmãos de sangue. Estou na igreja para isso, irmãos. E se isso não está acontecendo, eu preciso rever os meus conceitos sobre a igreja do Senhor. Comunhão não é um produto. Comunhão é algo que Deus gera. Então que o Senhor nos ajude essa noite a pensar melhor sobre a nossa vida na igreja dele.